Olá, muito boa noite, muito bem-vindo a mais um Papeando com Carlão, aqui pela nossa TV Cultura Litoral. Lembrando que estamos na TV aberta no canal 48.1, pela Vivo, canal 518, e pela Claro, pela NET, canal 522. Estamos na nossa terceira temporada, rumando para a quarta temporada, quase 2 anos de casa já. E hoje eu trago uma pessoa aqui que eu já ouvi falar bastante dela. Graças a Deus, eu ouvi falar sempre muito bem da doutora. Não vou falar o nome ainda. Ela era enfermeira, ela fez enfermagem na Unisantos, depois ela fez direito na Unisantos. Quer dizer, sabe aquelas mudadas de vida, assim? Aquelas, muda. A gente fala mudar 180, tem gente que fala que é mudar 360 e ficar no mesmo lugar. É mudar 180 mesmo, né? Quem eu trago aqui hoje é minha querida doutora Ana Tércia Romano. Ela é mãe da Nina, que está com 6 anos, é casada com o Dr. Jairo, que é cardiologista, e deu uma guinada na vida e começou a falar de direito das mulheres, direito de uma forma geral. Direito, a gente sempre lembra que tem os deveres junto, né? Não tem só o direito em si. E ela fala de uma forma muito legal, ela é muito simpática, fala muito bem. Eu sou fã dela, de vez em quando eu assisto algumas coisas que ela faz. Ela tinha uma coisa chamada Direito Delas, mas agora está mudando algumas coisinhas. Bom, quem mais pode falar disso é ela, minha querida doutora Ana Tércia Romano. Obrigado pela sua presença iluminada, Ana Tércia. Você ilumina onde você vai, saiba É disso. pelas luzes, Não é né? pelas luzes nada, Ana Tércia. Você tem um olho assim que penetra na gente, você é linda, linda, simpática, inteligente, consegue juntar tudo numa pessoa só. E aí você acaba tendo fãs assim, como eu sou teu fã, como já te assisti no Tricotar, Pois na época que você fez com a Vanessa Toledo. E agora você de volta aqui à sua casa, a casa é sempre sua, o meu programa é sempre seu, mas é muito bom a gente ouvir você falar de direito. Eu quero que você comece lá atrás. Fez enfermagem por quê? Começou a Bom, enfermagem. primeiro, obrigada por estar O aqui, programa é né? seu, meu Obrigada por amor. abrir as Você portas. Boa manda. noite a todos que nos assistem. Pois é, eu comecei como enfermeira, né? Minha primeira formação, trabalhei como enfermeira há 10 anos. Meu Deus do céu. Mas engraçado que eu sempre gostei muito da área da saúde. Eu Trabalhou onde? gosto. Trabalhou Trabalhei no onde? Hospital Ana É Costa. mesmo? Trabalhei bastante tempo no Hospital Ana Costa e trabalhei no Hospital Municipal de Cubatão. Meu Deus do céu. E no último ano eu trabalhei no Hospital Santo Amaro, no Santa Guarujá. Maria Guarujá. Montei as UTIs do Hospital Santo Amaro. Eu sempre Enfermeira, trabalhei em enfermeira UTI. legal mesmo. UTI é difícil, UTI é muito difícil, Eu tal. sempre eu já me especializei em UTI quando eu Uhum. acabei e a vida toda eu trabalhei em UTI. E eu gosto muito da área da saúde, tanto que até hoje eu não cancelei meu Corém. É mesmo? Você tem 40? Eu tenho Corém, não tenho Que coragem legal, mas de... muito legal, cara, Não tenho muito coragem. legal. E aí veio direito. E aí veio direito porque Pelo amor ou eu... pela dor? Veio pela dor. Veio pela dor? Veio pela dor. Era isso que eu não combinei com você, mas eu tenho que perguntar, Ana. Eu sei que você Você é quer me fazer espontânea. chorar, Não, né? não Você quero. quer me Não fazer quero nada. chorar. Eu sei que você é, assim, super espontânea. Até fui falar com a Natália e a Ana como ela é de boa, ela fala de boa, você pode ficar à vontade com ela. Mas veio pela dor. Veio pela dor porque depois de 1 ano e 7 meses de casada, eu me divorciei. Certo. E foi um divórcio bem difícil porque a família não aceitava o divórcio, né? Então, assim, nem a dele nem a minha. As famílias eram casadas. Né? Exatamente. Então, assim, eu fiquei totalmente sozinha, eu tive que enfrentar aquele processo sozinha. Sim. Então, eu tive que procurar advogada sozinha e, assim, aquela advogada foi uma pessoa essencial na minha vida. Olha que legal você falar isso. Hoje em dia, você formada em direito, né, uma pessoa que atua aí, falar que foi essencial. E aí é pela dor mesmo, né? Aí a dor é outra, né? A vontade é outra. E é engraçado que, assim, o pouco que eu falava com ela, às vezes que nós nos encontramos, era de direito. Entendi. Né? Ela tirou os meus medos. Calma, o divórcio não é o fim. O divórcio não precisa ser esse monstro. Você é nova, você vai... E foi assim, Você tinha quantos anos? Eu tinha 27 anos. Super nova. 27 anos. Não teve filhos? Não tive filhos. Primeiro casamento não tive filhos. 27 anos, eu já trabalhava em 2 hospitais, eu já estava independente financeiramente, mas emocionalmente destruída. Destruída. Dá pra gente perceber no olho. A cor do olho muda, o tom de verde aí. O azul ou verde, mas muda. Pois você tem que lembrar tudo aquilo e foi... Tanto que assim, eu saí da minha casa,
Porque Olha que postura. meu pai falou, não é ela que quer separar? Então ela que sai de casa. Teu pai. Meu pai falou. E aí eu falei, então tá bom, então eu vou sair. Então eu saí, eu fui procurar advogada, e eu fui no cartório, e eu fiz tudo. E assim, uma coisa que, quando eu estava passando por esse processo, me veio um sentimento que eu tinha de quando eu era pequena, meus pais sempre moraram em Cubatão. Tá. Meu pai correntista do Banco Itaú, eu ia ao banco e eu via a gerente trabalhando com aquela saia lápis, aquele escarpão, e eu achava tão lindo. Falava, gente, eu queria trabalhar com isso, mas eu sempre fui péssima em matemática, Carlão. Eu falava assim, se eu trabalhar no banco, eu vou fazer as contas erradas. Então, eu achava aquela postura tão bonita, eu queria ser aquela mulher, mas eu sabia que minha cabecinha não ia dar para aquilo. E quando eu fui fazer direito, veio aquela imagem daquela mulher de saia lápis e escarpão. Eu falava, gente... Meu Deus, como mulher é, não? Olha que coisa! Como mulher... Olha isso! Mas que coisa! O que eu fico abismado é assim, você fez uma faculdade, aí você fez outra de uma outra área, nada a ver com a coisa. A gente sabe que hoje em dia tem uma linha de intersecção entre direito e saúde, tem até o direito na saúde, que cresceu bastante. Você seria uma pessoa... Eu tinha tudo para ter ido por essa área. Exatamente. Eu pensei, porque já que ela fez enfermagem e depois fez direito, não sabia que você atuava em UTI. UTI, você sabe que legislação de plano de saúde para UTI é uma coisa bem complexa. É onde saem as brigas, né, Ana? É onde sai isso. E meu primeiro ano de formada, que eu não tinha escritório próprio, trabalhei num grande escritório aqui em Santos, eu só atuava em causos envolvendo problemas de saúde, negativa de plano de saúde, erro médico, defesa médica, mas não era o que eu queria. Eu queria fazer direito de família. Queria trabalhar com divórcio. Eu entrei na faculdade para fazer isso. Falar para você que hoje eu não tenho, ainda tenho. Até porque a gente conhece muita gente da área da saúde. Exato. O teu esposo. Muito. Então, vira e mexe, tem um médico que precisa fazer uma defesa. Então, assim... Quando a gente fala direito de saúde, Ana, é de ambos os lados, de ambos os lados. Tanto o médico se protegendo, quanto o paciente. Exatamente. Entendi. Então, assim, é uma área altamente lucrativa, porque você lida com a dor. Exatamente. Quando é pelo lado do paciente, às vezes ele tem ali, precisa de uma medicação que o plano negou. Então, mas eu adoro. Mas, assim, meu olho brilha quando eu tenho... Mas essa expertise de direito na saúde, pensa com carinho, que também tem tudo a ver. Quer dizer, você já atua nisso também. E olha, eu vou te falar que assim, no escritório, a gente tem eu tenho mais 2 sócios, e assim, nós temos... Romano, Raunheimer e Frank. Porque eu sou Romano, minha sócia é Raunheimer e meu sócio Frank. Tá. Nós, assim, em direito empresarial, a gente atende várias clínicas. Ah, tá. Por conta dessa facilidade do direito médico. Exatamente. Né? Aí, então, os 3 trabalham nessa área empresarial, e aí cada um dentro naquela sua paixão. Então, eu no direito de família, minha sócia no direito de trabalho. Mas o direito de família... porque é por isso aí, né? Você consegue atender várias, né? Não é um escritório engessado, nem que dependa de outros. E o legal é que a gente fala de direito de saúde com uma enfermeira que entende do assunto, entendeu? Assim, juntou tudo numa só. Eu estava fazendo a defesa de uma médica, até de uma intensivista, e ela não sabia, engraçado, ela é amiga do meu esposo, ela fez residência de cardio, ela é amiga dele, e ela não sabia, ela sabia que eu era advogada, ela não sabia que eu tinha sido enfermeira. E aí eu conversando com ela assim, ô Ana, você também é médica? Eu falei, não, doutora, eu fui enfermeira. Porque ela falava assim, olha, a paciente estava com uma leucocitose. Eu falei assim, então já tá... E é engraçado, porque leucocitose, assim, gente, aumento dos leucócitos, né? Então, ele estava com aumento de leucose, já tinha alguma anomalia no hemograma, alguma coisa assim, entendeu? E aí a gente conseguia conversar, e eu falava assim, mas doutora, estava com droga vasoativa ainda? Foi quando ela falou para mim, mas Ana, você é médica também? Eu falei, não, legal. É o Corém, é o Corém. É muito legal, assim, essa linha. Eu estava vendo uns casos aqui, que eu achei, assim, umas coisas muito doidas, assim, alguns causos, né, que, igual você falou, que o cara registrou o filho da esposa e depois soube que não era pai, é isso, me fala mais. Carlos, é mais comum do que a gente imagina. Eu faço DNA.
Vou fazer um convênio. Pronto, vamos fazer Convênio uma Célula sociedade. Com a doutora DNA. Eu faço DNA. É mais comum do que você imagina. Se eu te falar, menina, você tem não que marcar. E não aparece um monte de gente lá? Um monte, se eu te falar. Leva uns cabelinhos escondidos, não, leva não, uma a gente coisa, faz, como é que é? não, Como a é gente que faz, a gente do cabelinho não faz não. A gente faz no sangue. Ah, Mas assim, tem uns casos, jura? menina, É. teve um, olha só, o programa vai virar fofoca. Teve um que era uma moça maravilhosa, uma bebê de propaganda de TV, Tá. com 5 supostos pais. Meu Deus. Não era nenhum. Nossa, Você acha Deus. que é só você que tem pra cabeça? Você acha que eu também não tenho? Não era nenhum. Não era nenhum. Você imagina a gente diante do fato, a mãe e o filho com 5 supostos pais e nenhum era pai. E aí você tem que falar louco isso. Então, quando a gente fala de direito de família, quando a gente envolve ainda esposa, marido, companheira, o que for, a coisa dá uma enroscada bem mais do que a gente pensa. E eu estava vendo esse caso aqui, e aí depois ele descobriu que não era o pai, depois de 13 anos. Pois é, e aí ele queria anular a paternidade. E anula? Porque, então, é muito difícil, Carlos, é muito difícil. Porque antigamente, o vínculo sanguíneo, ele era mais forte do que o vínculo afetivo. Com o passar dos anos, o princípio da afetividade ele foi se tornando bem mais forte do que o vínculo biológico. Entendi. Entendeu? Então, hoje, para a gente anular uma paternidade, primeira coisa, você tem que comprovar que ele registrou enganado. Meu Deus, não dá. Então, primeiro, esse caso, esse meu cliente até preenchia o primeiro requisito. Sim. Ele registrou achando que era dele, a mulher enganou. Ok. Mas a criança já tinha 13 anos. Então, o menino o reconhece como pai, 13 anos achando que era o pai. Então, assim, a gente até entrou com a ação, porque queria anular. Mas não dá. Eu não consegui convencê-lo a falar, olha, você vai continuar sendo pai, você vai conseguir apagar? Como é que vai ser essa criança? A gente chega hoje e fala assim, olha, ele não é mais seu pai. Eu acho que a criança tem todo o direito de saber a verdade. Lógico. Olha, é o pai afetivo, tem um pai biológico, mas você anular... E a gente não conseguiu. E o entendimento do tribunal é no entendimento que está consolidado hoje. Se tiver vínculo de afeto, o vínculo biológico é praticamente ignorado. É muito legal ouvir isso. Eu tenho algumas questões, tem mais uns causos aqui. Eu vou pedir que você não saia daí, você não se mexa de onde você está. E a gente volta já já com a minha querida doutora Ana Tércia Romano. Olá, estamos de volta aqui com minha querida doutora Ana Tércia Romano. Ana, me falaram tanto de você, mas você é melhor do que falaram. Você é sensacional, assim, você vem com umas saídas muito legais. Obrigada. Eu acho o direito de família tão difícil, né? Quando a gente fala em família hoje, desculpa até o que eu vou falar, que não me levem a mal, relacionamento homoafetivo também entra, né? Sim, homoafetivo e até multiparentalidade. Vem aí a proposta de alteração do Código Civil. É mesmo? E totalmente possível uma criança ter 2 pais, 2 mães. Mas isso já foi tema de novela, casos de família, mas agora é verdade? Sim, assim, tá na proposta de alteração, né, do Código, e se passar aí no Senado vai ser plena. Hoje a jurisprudência já autoriza. A gente vê aí casos de inseminações caseiras. Sim, é verdade. E aí depois aparecem as 2 mães, né? Mas hoje ainda depende de autorização judicial. Se passar no código, vai estar regulamentado e aí vai ser totalmente possível. Então, vai ser super comum a gente pegar uma certidão de nascimento e ter lá 2 pais, 2 mães. Eu acho que é o direito de família acompanhando, né, Carlos? A evolução. Né? A gente aceitando ou não aceitando, eu acho que a lei tem que evoluir, né? Não adianta a gente fechar os olhos, dependente da opinião de cada um. O mundo é outro, né, Ana? Assim, a lei está aí para regulamentar as relações familiares, sejam elas independentes. E a gente vê famílias, eu enalteço isso, de 2 pais ou de 2 mães sensacionais. Sim. Sensacionais. A gente não está aqui para criticar ou para falar coisa de alguém, a gente vê famílias constituídas dessa forma. O mais legal é que isso entra na lei. No caso da Ana, que ela está falando aqui muito bem, no caso
Ana Tércia, não tem como ela aplicar um procedimento operacional padrão em todos os casos que ela pega na sua frente. É caso a caso. Cada caso é um caso, você tem que estudar. Por exemplo, vou te contar um caso, quero até que você me auxilie, de que aconteceu e isso é verdade. Um casal se separou e a esposa do casal nasceu uma sobrinha. Tá. E aí a esposa do casal resolveu virar tutora da sobrinha. Diante do fato, seria mais fácil alguém ser o tutor também perante a lei, perante o juiz. O marido ou ex-marido, querendo ajudar na situação de acalento, um casamento prejudicado, onde já se perdeu a criança várias vezes, enfim, querendo ajudar o caso, acabou sendo tutor da sobrinha. Nunca coabitou, nunca teve registros de estar junto, mas sempre ajudou de uma forma ou de outra, ajudando numa escola, ajudando numa roupa, enfim. Essa moça tem um relacionamento com outro rapaz, quando essa menina alcança os 8 anos, 9 anos, a vida continua, cada um seguindo a sua vida, mas sendo tutor dessa criança. Sim. Para a surpresa do tutor, essa menina, ao fazer aos 18 anos, entrou na faculdade. E, logicamente, começou a fazer um curso. E ela contraiu uma dívida. E ela passou a dívida, queria que o tutor pagasse. Já deixou de ser tutor aos 18 anos. Isso pode acontecer do reconhecimento dessa da filiação. Ela filiação, quer o reconhecimento de paternidade. Ter o nome do pai, pode ter isso? Vai depender, Carlos, do afeto. Ela vai ter, como ela não tem um vínculo... Como você falou do sangue, né? Então, é tão forte isso, né? Como ela não tem o vínculo biológico, se ela está pedindo o reconhecimento da paternidade afetiva. Mas não teve, então, não teve o ônus dela é comprovar o afeto. Se tiver ali comprovado uma relação de afeto nítida de pai e filha, ela reconhece a filiação. Se não tiver, não tem. E o fato do tutor, né, é função do tutor, você administrar a vida, você, ajudar, né, claro. Muito provavelmente a atitude dele foi uma atitude inerente da função de tutor, não assumindo o papel de pai. Até porque se eles quisessem terem sido pai desde o começo, eles teriam adotado. Exatamente. Né? E não entrado com o pedido de tutela. Faz sentido. Então, assim, não comprovando a afetividade, dificilmente se reconhece essa paternidade. Pelo aquilo que eu fiquei sabendo, pelo aquilo que eu ouvi e vi até, nesses anos todos, nunca coabitou, nunca viajou. Nesses anos todos, se teve com a menina, acho que 20 vezes, foi muito, entendeu? Uma vez no final do ano, uma vez no aniversário, que é alguma coisinha assim, mas nunca uma coisa intensa. Realmente, a gente acaba vendo a postura. Estou falando isso por quê? Porque você nunca vai imaginar, às vezes, a pessoa que está casada com você, ou que foi casada com você, as atitudes que possa vir a ter. De novo, né? A gente só conhece quando acaba. Pela dor, né? De novo, porque eu estava vendo aqui um outro caso que eu estava lendo, que um cara era casado, só que ele abriu uma empresa em nome da mãe dele. E ele começou a comprar vários bens para a empresa, só que a empresa estava vindo da mãe dele. Quando separou, a mulher não ficou com nada. Ela achou que o apartamento era dela, ela achou que o carro fosse dela, mas não. Estava tudo no nome da empresa. E a empresa era o nome da mãe dele. Não tem jeito. Não, tem jeito, é fraude patrimonial. É fraude mesmo? Então, na partilha, a gente tem que comprovar a fraude, comprovar que foi uma simulação. Então, assim, dá um trabalho danado, porque eu tenho que comprovar. A sogra, ela tinha lastro financeiro para comprar aquele bem? Não. Como é que é a movimentação financeira? Da onde saiu o dinheiro? Os aportes da empresa saía da conta dela? Saía da conta dele? Então, a escola da criança era paga com a empresa. Então, assim, a escola não... A senhora não tem filho, né? Então, assim, você tem que demonstrar toda essa aranha, essa teia de aranha e comprovar que aquilo é uma simulação para a gente fazer o que a gente chama de desconsiderar inversamente a personalidade jurídica. Tirar os bens que está dentro daquela PJ e trazer para o patrimônio do casal. Que doido isso. É muito comum. Comum de novo? Pois é, Carlos. É muito comum. Poucas coisas são incomuns nesse direito de família. Que doido. Porque assim, olha, tem estudo que fala que o homem,
ele começa a se divorciar 2 anos antes do divórcio. Entendi. Tá? E na minha prática do escritório, eu posso comprovar isso. Quando eu atendo um homem, ele já chega no escritório falando assim, ó, doutora, eu quero divorciar, está resolvido. Tá tudo certo. Ó, isso aqui vai ficar para ela, isso aqui vai ficar para mim. Ele já está com tudo resolvido. Desenhado. Né? Tem aqueles que são mais arquitetônicos Sim, e eles já chegam falando, ó, realmente eu comprei um carro, tá no nome do meu irmão, ela não sabe. Eu tenho 2 escolas, mas uma ela não sabe que é minha. Então, assim, ele já chegou com tudo arquitetado. Que doido. É óbvio que também não. Tem aqueles que chegam, ó, doutora, é isso aqui, ó, eu quero dividir certinho, tranquilo. A mulher, ela chega ainda na consulta, ela quer contar de quando eles se conheceram. Ela ainda ela não divorciou ainda. É verdade. Né? Então, ela viveu um casamento inteiro que ela estava ali só pelo casamento, ela não pensa nos bens, ela não pensa, nunca percebeu que o boleto da escola era paga pela empresa. E às vezes, né, pode ser 1 ano e 7 meses, ou pode ser 10 anos, ou pode ser 20 anos, e acontece. Eu já vi casos aqui em Santos, de casais assim, casados há 30 anos, 40 anos, que quando rolou isso, foi uma surpresa. Sim. Já estava tudo arquitetado há muito tempo. Muito. Então, quer dizer, você falou exatamente isso, de pôr a cabeça, né? O cara já vai se desvinculando antes. Né? O homem normalmente ele se desvincula antes, ele se organiza antes. Quando ele chega, tanto que se eu atendo um homem, a consulta dura 40 minutos e ele não usa um lencinho de papel, porque ele já está resolvido. Né? Olha, a mulher olha não. A régua, exatamente. A mulher eu fico ali bem mais de 1 hora, são claro. lencinhos, Sim, porque ela tá ainda com o lado emocional fragilizado. E quando tem filhos ainda prejudica aí mais é pior, ainda, né? Quando tem, para mim, as demandas mais complicadas. São depois que eu fui mãe, claro. eu falo que a maternidade, a mãe da Nina, a maternidade mudou não só a minha vida, mas como a minha vida profissional. Muda. Porque eu acho que eu era mais fria. Né? Enfermeira de UTI, meu amor. Pois enfermeira de UTI. Pois é. E neonatal também, enfermeira né? de UTI. O que se passa dentro de uma UTI, você sabe muito bem o que rola ali. Quando fala de sentimento, de emoção, do coração tá batendo do lado de fora, na UTI não é fácil. Sim. E aí você virar para ser direito de família, poxa, quer dizer, a dor... Tem dores aí que são parecidas, viu, cara? Eu acho que por eu trabalhar ali, né, naquele dia a dia do sofrimento, de uma UTI, você lidar com a morte, né, eu acho que eu tinha uma resiliência. Então, quando eu advogava, eu era tipo envolvimento zero, pouco me abalava, sabe? E aí eu quis ser mãe, né? Eu fiz 10 anos de tratamento para engravidar, foram 5 fertilizações. Olha, e aquela coisa toda, e aí eu engravidei, e aí no meu primeiro processo envolvendo alienação parental, o homem, ele queria entrar com busca e apreensão, ele falou, doutora, eu tô mandando um helicóptero para buscar meu filho, eu quero meu filho. Vai polícia, vai o que for, mas eu quero. Eu falei, meu Deus, eu acho que se fosse antes da Nina... eu ia falar, bora, vamos lá, é seu direito, vamos buscar. E eu fiquei assim, doutor, tem certeza? Pensa, seu filho, a polícia vai parar lá na porta, até convencer ele, vamos deixar. Mudou muito, a maternidade mudou a minha forma de encarar. Eu também acho. Ainda mais você, que você trabalha com coração mesmo e mexendo com coisas de emoção, de novo, né? A minha pergunta foi direto, pelo amor ou pela dor? Carlão, pela dor. E aí você vê que realmente você viveu isso. Direito evoluiu muito, eu acho que o direito evolui a cada dia, cada caso é um caso, mas eu te falo, quando a gente vê uma profissional assim, que se emociona ao falar, que fala, e que põe o coração na frente, realmente você ama muito aquilo que você faz. Cliente vira amiga ou não? Olha, pra você ter ideia, esses dias eu fui numa loja de móveis porque o cliente queria que eu ajudasse a escolher os móveis. Eu falei assim, mas como assim? Doutora, não vai ter um contrato lá para eu assinar? Então vamos. Eu falei, bora lá. Cliente não vira amiga, você tá vendo? Não tem cliente como. Vira amiga. Essa história aqui não é. A gente escuta hoje falar nessas gerações novas que tem que ter uma coisa separada, não é. Cliente vira amiga quando o profissional põe o coração na frente, vira amiga sim. E acaba, logicamente, foi um momento importante. Separação, gente, não é nenhum bicho de 7 cabeças, acontece com qualquer um.
pode acontecer com qualquer um. Admiramos as pessoas que encontram os seus amores eternos, mas assim, consulte sempre, vale a pena você ter uma pessoa assim do lado. Eu não estou aqui falando da Ana Tércia, hoje a gente está falando daquilo que ela faz, mas assim como a Ana Tércia, tem outras pessoas que se envolvem. E aí, ó, profissional de verdade é isso, o cliente vira amigo, se emociona. Carlão, depois que a Nina nasceu, a minha visão foi outra do filho. É exatamente isso. Ana, você não é diferente daquilo que eu pensei. Ai, te juro. Parabéns pela carreira, parabéns pela história, parabéns pela Nina. Um abraço para o meu querido doutor Jairo, muito legal, assim, da sua história, ter essa mudada e estar hoje no ponto que está. Sou teu fãzão. Obrigada, eu que agradeço, tá aqui. Muito legal. Volte mais vezes. Posso chamar? Com certeza. Vamos falar mais de uns causos assim? Com certeza. Eu vou chamar Olha, você tem cada um. Vamos falar de um. E DNA, não esqueça. DNA, Laboratório Celomato. Tô brincando, gente. Mas olha, obrigado por você ter vindo. Gostei muito do papo. Você é uma simpatia. Obrigada. Legal, né, gente? Doutora Ana Tércia Romano comigo aqui, batendo um papinho. Mas sempre que a gente falava doutora Ana Tércia, eu imaginava ser uma pessoa mais... Não, ela é super de boa, ela conta, ela fala. Ela é gente boa. Para você que nos assiste, agradeço. Um grande beijo. Até a semana que vem. Tchau, tchau.